Nascido em Nazaré, o venerável Simone Sruge dedicou sua vida ao amor ao próximo e dedicou-se com muito zelo à espiritualidade de leigo salesiano. A pequena cidade de Ramila tem muitos lugares para visitar. O mais escondido, a Piscina dos Arcos, oferece um raro testemunho das técnicas arquitetônicas dos abássidas. A necessidade de digitalizar um patrimônio fotográfico nos permite testemunhar a imensa atividade arqueológica do Estúdio Bíblico franciscano em Jerusalém. O professor Schomal é um dos autores palestinos mais inovadores no campo da cultura e da literatura e um dos primeiros a se colocar a serviço dos estudantes na Universidade de Belém. A designer palestina adere à tecnologia digital e combina a tradição e a precisão dos tempos modernos em seus trabalhos. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Diz um dos versículos bíblicos do Evangelho de João. Os fatos comprovaram que sim, o Messias era nazareno. A Sagrada Família viveu nesta pequena cidade da Galileia. Mas não somente. Há pouco mais de 140 anos em Nazaré, nasceu um certo Simone Sruge. Católico de rito greco melquita e maronita, foi batizado e crismado nesta capela que era a sinagoga do Tempo de Jesus, perto da Basílica da Anunciação. Não longe dali estão as ruínas da casa onde viveu com sua família. Cedo perdeu seus pais e aos 11 anos foi encaminhado para o orfanato dirigido por Padre Antônio Belloni, fundador dos Irmãos da Sagrada Família em Belém, obra que mais tarde se tornou salesiana. Visitamos este lugar onde, além de respirar a atmosfera do carisma fundado por Dom Bosco, conhecemos os detalhes da história deste homem que na vida cotidiana viveu a santidade. Qui che cosa aveva appreso? Soprattutto la devozione al Sacro Cuore. O que ele aprendeu aqui? Sobretudo a devoção ao Sagrado Coração. A devoção depois a São José e a Nossa Senhora, pois a congregação de Padre Belloni tinha o título da Sagrada Família. Isso era tudo o que precisava um jovem. Órfão, muito sensível, zeloso, atento. Aqui aprendeu 3 profissões: panificador, alfaiate e enfermeiro. Molto diligente e attento. Qui imparò 3 mestieri: il fornaio, il sarto e l'infermiere. Todos os dias, Sruge percorria estas ruas até chegar à Gruta da Natividade, onde, com os outros órfãos, rezava pelos benfeitores salesianos. E descobriu um grande tesouro. Ali, naturalmente, Simone è stato preso dal grande amore. Ali, naturalmente, foi conquistado pelo amor do menino Jesus. Vê-lo assim pequeno, humilde, o inspirou certamente em sua espiritualidade caracterizada por humildade, simplicidade e pobreza. De Deus, se fez pobre, humilde, sofredor, se afrontou o exílio, indo para o Egito. Eu devo imitá-lo nessas suas virtudes. Io devo imitarlo in queste sue virtù. Padre Gianni nos diz que Sruge se distinguiu desde cedo por sua piedade e bondade e que em 1892 foi admitido como aspirante salesiano na Escola Agrícola de Bet Gemal, antiga cidade de Gamaliel. Viveu em um contexto social complexo, marcado por guerras, pobreza e doenças, como a malária. Caminho sinuoso, onde encontrou oportunidades para ajudar quem mais necessitava. Seu carisma salesiano era de serviço, primeiramente, cuidando das crianças e dos jovens órfãos, e depois dos pobres doentes que buscavam nele verdadeiramente um homem de Deus, que sabia não só consolar, dar um remédio, mas, sobretudo, dar uma palavra de confiança e esperança. Fiducia e esperança. Sapevano che lui era un uomo di Dio. Em suas mãos, diziam as pessoas, está a força, a graça de Deus. Portanto, quando confiamos a Ele nossos doentes, temos a certeza de que serão curados. Che guariranno. E as ações deste bom samaritano dos tempos atuais não eram dirigidas somente aos cristãos. Io ricordo molto bene Lembro-me muito bem de um antigo aluno de Beit Gemal, muçulmano, que chorava ao ouvir falar de Sruge.
pois se lembrava dos belos momentos da vida desse homem que sempre se demonstrava simples, apresentando indiretamente uma imagem de Deus e de Jesus por meio da sua bondade e serviço. La sua bontà e il suo servizio. Morreu em 1943, mas sua memória permaneceu viva, tanto que em 1966 foi declarado servo de Deus e 50 anos depois de sua morte, venerável por Papa João Paulo II. Tivemos a oportunidade de ver objetos que pertenceram a ele, como cadernetas que conservam sua acurada caligrafia, livros de orações em árabe e italiano que revelam traços de sua espiritualidade. A expectativa agora é para que ele seja levado aos altares. Para isso, é necessária a comprovação de um milagre. Chiunque sente in sé di aver bisogno. Quem sentir necessidade de sua presença, de sua intercessão, que o invoque, porque ele deu sua vida pelos outros e, consequentemente, entende as necessidades e preocupações de tantas pessoas que se encontram em situação de pobreza ou enfermas. O nella povertà oppure nella malattia. Há um lugar na Terra Santa onde, durante séculos, a maioria dos peregrinos, uma vez desembarcados no porto de Jaffa, fazia uma parada. Ramla, do árabe areia, foi a única cidade fundada pelos muçulmanos após a conquista do califa Solimão em 716. Ramla é a primeira cidade construída pelos muçulmanos no século VII, na estrada entre Jaffa e Jerusalém e entre o Cairo e Damasco, para oferecer hospitalidade aos peregrinos. A família que construiu a cidade é a mesma que construiu a mesquita da Cúpula de Ouro, a de Al-Aqsa, em Jerusalém. No centro da cidade, escondida para a maioria, encontramos a Piscina dos Arcos, que apesar dos 1.300 anos de sua construção e dos graves terremotos que destruíram Ramla entre 1033 e 1087, oferece um raro testemunho das qualidades técnicas arquitetônicas na época dos Abássidas. Tem acesso por meio de uma série de escadas e os visitantes têm a possibilidade de navegar pelas águas. 15 colunas emergem apoiando a abóboda mais antiga desse tipo. Em Ramla foram construídas 5 cisternas como esta, a única aberta ao público, e como se pode ver, ela se estende 20 metros por 20 metros. Os cruzados atribuíram erroneamente à imperatriz Helena a construção dessa cisterna. Ela foi obra do califa Ar-Rashid, o mesmo das 1001 noites, para fornecer um constante abastecimento de água. A rainha Helena, mãe de Constantino, era bizantina, mas a cidade não existia naquela época. Na verdade, foi construída durante a dominação muçulmana. Portanto, não pode ser mesmo que seja conhecida como a Piscina de Helena. Além disso, é conhecida como Birkat al-Naziah, do árabe que significa banheira de cabras, provavelmente porque os animais bebiam aqui. Da Piscina dos Arcos à Grande Mesquita e ao Mercado Colorido, passando pela pequena paróquia franciscana dedicada a São Nicodemos, Ramla atrai e fascina os turistas há séculos. Na Terra Santa, o Antigo e o Novo Testamento tomam forma e se cruzam, narrando assim a história da salvação do homem. A missão arqueológica franciscana deu nova vida a uma página da história que está nas origens do cristianismo. Muitos são os arqueólogos que dedicaram suas vidas ao longo dos séculos para trazer à luz os lugares que podemos hoje visitar. Do padre Pitirilo ao padre Bellarmino Bagatti, ao padre Virgílio Corbo, padre Pietro Casvalder, padre Stanislau Lofreda, para todos eles, a arqueologia se tornou uma segunda vocação. Sítios arqueológicos, escavações, objetos ou fragmentos, mas também capturas de momentos da vida cotidiana encontrados entre os inúmeros filmes, películas, negativos, cartões, fotografias em preto e branco. Tudo permaneceu estável ao longo do tempo, conservado para testemunhar a imensa atividade arqueológica do Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalém. Eu recebi do padre Pitirilo a confiança para fazer essa digitalização.
Cada vez que eu chegava aqui, eu estava cheio de sacolas de filmes, e as primeiras 10.000 imagens digitalizadas eu fiz na Itália. Ele morreu, tudo parou. Me senti mal, seja por conta de sua perda, seja porque tudo ficou embargado. Partiu daí a necessidade da digitalização iniciada em 2012 para salvar um patrimônio fotográfico que, se não fosse isso, teria se perdido. Un mese o 2 mesi all'anno siamo venuti e siamo arrivati. Viemos 1 mês ou 2 por ano e chegamos a digitalizar mais de 130.000 imagens. Nós pensávamos que tínhamos terminado. E ao invés disso, encontramos outros filmes pertencentes ao Padre Bagatti, Lofreda, Padre Corbo, Piccirillo e a outros milhares, mas não sabemos quem são. Lo stesso Padre Piccirillo e alcuni altri non sapevano di chi sono. Dedicarmi un po' al lavoro che stava per iniziare sul Monte Nebo, Padre Michele Piccirillo. Me dediquei um pouco ao trabalho que estava prestes a começar no Monte Nebo, com o Padre Michele Piccirillo. Me pediram se eu podia ajudar. Eu ajudei na construção das fundações, dos alicerces da nova basílica. Por ocasião da visita do Papa Bento XVI em 2009, eles me pediram para ajudá-los novamente e fiz a escada para Bento XVI, que ainda está ali. Há 5, 6 anos atrás, Padre Pio Dandola começou a digitalização dos slides. Me uni a ele. Estamos aqui há mais de 5 anos. Ancora è lì sul posto. O ex-presidente da República Italiana, Carlo Azeglio Ciampi, ao escrever ao padre Piccirillo, disse: "Estou encantado com a visão que inspira a pesquisa arqueológica da missão. Redescobrindo o passado, os franciscanos da Terra Santa ajudam os governantes a construir um futuro de paz." Eu faço isso pelo Padre Piccirillo. Dedico esse trabalho a ele e isso é muito bonito. Faço isso para ele e para a custódia, porque essas obras estão salvas agora. La emozione è diversa perché lui è francescano, lo fa e basta. A emoção é diferente. Ele é um franciscano. Eu sou um voluntário. Sou um voluntário que ama a Terra Santa. Dou valor a isso, porque dedicar-me a Jerusalém é importante. A Gerusalemme è importante. أنا ولدت في بيت ساحور في عام 1946. Eu nasci em Beit Saur em 1946, nesta casa depois que a família foi transferida da área de Siar. Essa casa foi construída em 1898. وتم بناء هذا البيت عام 1898. A família do professor Shomali teve que migrar para a Jordânia depois de 1948 devido à instabilidade política. Regressando, ele obteve o diploma da escola superior e continuou sua formação no exterior até cursar seu doutorado na Universidade de Sorbonne, na França. ركزت بصورة خاصة على دراسة التراث. Concentrei-me em particular no estudo do patrimônio cultural e literário dos habitantes desta área. Eu documentei a história dos jornais palestinos publicados no início do século XX até 1948. A imprensa palestina se distinguiu em grande parte por seus cristãos pioneiros provenientes desta região, e esses jornais demonstraram o patrimônio cultural dos palestinos. Shomali é um escritor que contribuiu eficazmente para o movimento de crítica literária na Palestina. 28 são os livros publicados que falam sobre cultura, literatura e patrimônio, sem falar dos trabalhos acadêmicos junto à Universidade de Belém. A Universidade de Belém foi fundada em 1973 e o número dos estudantes no início era muito pequeno, não mais de 300 alunos. Estou aqui há quase 40 anos e passei por todas as fases de desenvolvimento que ocorreram nesta universidade. A imigração dos cristãos da Terra Santa está entre as questões que despertam o interesse do professor, sobretudo pelo notável aumento das últimas décadas. قام الفاتيكان بالتعاون مع مؤسسة الرهبان
اللاساليين بتأسيس هذه الجامعة. O Vaticano, em colaboração com a Fundação La Salista dos Irmãos Cristãos, fundou a universidade para impedir a imigração de cristãos da Terra Santa. Muitos estudantes de Belém e de outras cidades palestinas foram para o exterior para estudar e alguns deles não voltaram. منهم يبقى في الخارج. فمن أجل المحافظة على الوجود المسيحي في الأرض المقدسة تم تأسيس هذه الجامعة. 40 anos que não afetaram sua criatividade e seu trabalho para a universidade. Um trabalho apreciado por seus alunos, a quem ele ainda tem muito a ensinar. A designer de moda palestina Nathalie Tahan lançou um projeto pioneiro utilizando a tecnologia de design digital. Essa ideia cresceu depois que ela estudou moda em Londres e começou a canalizar suas habilidades para aprimorar ainda mais as características dos trajes tradicionais da Palestina. Ela deu a eles um toque de modernidade para adaptá-los às exigências dos mercados locais e estrangeiros. أول شيء درست بجامعة لندن للأزياء تخصصت في الأزياء النسائية. Eu era estudante na Universidade de Londres, especializada em costura feminina. Queria bordar de um modo moderno. Comecei a pesquisar sobre as suas origens e aprendi que é uma forma de expressão. Cada área, cada aldeia em toda a Palestina é conhecida por suas marcas peculiares. Finalmente decidi me concentrar em 5 regiões: Gaza, Hebron, Jaffa, Jerusalém e Ramallah. غزة الخليل يافا القدس ورام الله. A designer Nathalie realizou diversos trabalhos de pesquisa e estudou sobre desenhos de bordados que caracterizam o vestuário palestino, seja em áreas urbanas ou rurais, onde este trabalho passa por várias etapas, como produção e coloração digitais, até impressão no próprio vestido. Entre as principais características do meu trabalho está o fato de poder introduzir mais cores no tecido, pois uso recursos digitais que produzem espectros de luz. Por meio de diferentes desenhos, Nathalie contribui para a produção de cópias modernas de designs originais relacionados ao vestuário da Palestina. Sua produção é apreciada em todo o mundo árabe. Cada peça é etiquetada com um significativo Made in Jerusalem. Vale ressaltar que o bordado é um ofício muito antigo. Foi praticado por nossos antepassados ao longo dos séculos. Requer muito tempo e esforço e é sempre expressão da identidade cultural de um povo.